Programa Fé e Cidadania, aqui da TV Lombardes, e recebendo nesse instante o Padre Luiz Fernando Matos. O Padre Luiz Fernando, ele é vigário paroquial da Paróquia Catedral Divino Espírito Santo. Ele é também chanceler na Cúria Diocesana, é membro também do Tribunal Eclesiástico e até inclusive está fazendo um mestrado, né, em Marília, nesse campo, e é capelão da Santa Casa. E o assunto que nós o convidamos hoje para conversar com mais detalhes é justamente sobre a capelania da Santa Casa. Muito obrigado, Padre Luiz Fernando, pela sua presença aqui com a gente. Eu agradeço o convite do Diácono Lombardi por poder estar neste programa, né, para que nós possamos então, né, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho junto à capelania da Santa Casa de Misericórdia de Barretos. Será que todo mundo entende o que vem a ser uma capelania? Qual que é a função de um capelão? Para o que o capelão faz num hospital? Exatamente, né? Temos diversos tipos de capelania: capelania hospitalar, capelania militar, né? Capelania educacional também, né? Onde os padres e também pastores dão assistência, né, religiosa. No nosso caso, aqui na Santa Casa, nós temos apenas a capelania católica, né, onde eu sou o capelão, e ali a gente procura então dar assistência religiosa, né, para os enfermos que por ali passam, né? Então todos os dias, né, nós estamos ali com um grupo de agentes, com religiosas também que nos ajuda, né, para dar essa assistência religiosa a todos os enfermos, né, seja ele católico, seja ele de outra denominação religiosa, né, que pede então esse acompanhamento, né? Nós estamos ali disponível para isso. O capelão, ele visita todos os quartos ou só onde ele é chamado? Não, o capelão, ele vai em todos os quartos, porém, né, há uma triagem, né? Essa triagem é feita pelos agentes da Pastoral da Saúde, né? Mas na quarta e na quinta-feira, né, estou o dia todo na Santa Casa, então dá para passar em todos os quartos, em todos os leitos, inclusive, né, nas UTIs, né, que existem na nossa Santa Casa. Agora, nos demais dias, como eu tenho que conciliar o trabalho da Santa Casa com o trabalho da cúria, trabalho da paróquia, então eu atendo apenas meio período, então não dá para estar visitando todos os leitos, né? Então aí entra o papel da Pastoral da Saúde, que faz a triagem, e então o capelão visita aqueles casos mais urgentes, né, que tem naquele dia. A visita na UTI, como que ela é feita para a gente que não é acostumado a frequentar? Lá, normalmente os pacientes estão adormecidos, em coma? Exatamente, né? A maioria dos pacientes se encontra em coma, mas ali também é celebrado o sacramento com eles, né? Tem todo um processo para entrar, não é qualquer pessoa que pode, né, está entrando a qualquer horário na UTI, né? Então tem esse regulamento também, mas o capelão pode, né, para poder ministrar então ali o sacramento. Em qualquer horário? Em qualquer horário, né, para poder estar ministrando o sacramento da unção dos enfermos. O senhor já fez também atendimentos noturnos lá quando é chamado? Sim, né? Algumas vezes já meia-noite, 1 ou 2 horas da manhã, já estive presente na Santa Casa para fazer batizados de emergência, para dar unção dos enfermos, né? Então, às vezes acontece, né, de sair do horário, né, e a Santa Casa ligar em casa, né, para que eu possa estar indo lá atender os enfermos. Bem, o senhor disse que tem uma triagem. Essa triagem é feita por agentes da Pastoral da Saúde? Exato, né? São os agentes da Pastoral da Saúde da Santa Casa, né, que fazem então essa triagem junto aos enfermos e acompanhantes que lá estão. Atualmente a nossa Pastoral da Saúde, ela conta com 20 membros, né? Precisamos, né, de mais pessoas que estejam disponíveis, né, para assumir essa missão junto à nossa Santa Casa. Ainda é um número pequeno, né, mas graças a Deus, né, nós estamos dando conta do recado. Levando em conta também que nós temos a ajuda, né, das irmãs missionárias, pequenas missionárias eucarísticas, né, que atualmente estão trabalhando também na nossa Santa Casa. Nós vamos continuar este assunto no próximo bloco, inclusive falando
desse momento de sofrimento que muitas pessoas, geralmente as pessoas da Santa Casa, estão passando, e qual que é o papel da igreja e desses agentes junto a esses enfermos. Um minutinho só e já voltamos. Propaganda eficiente e com excelente custo-benefício é na Lombartes Comunicação. A Lombartes Comunicação põe sua propaganda nas ruas, em bus doors do transporte urbano, nos televisores dentro destes ônibus que transportam milhares de passageiros por dia e mais 8 televisores no terminal de integração. Bus doors, TVs nos ônibus e no terminal e TV corporativa é com a Lombartes Comunicação. Ligue 99122 1823. Voltamos com o programa Fé e Cidadania, com o padre Luiz Fernando Matos, capelão da Santa Casa, e um hospital, moxa, é um hospital e muita gente sofrendo, doenças que às vezes são repentinas, outras de longo tempo, há também a questão de acidentes, né? Padre Luiz Fernando, como é que a igreja traz o seu magistério com relação a como que um cristão deve encarar uma doença quando ela surge, ou um acidente, né, um sofrimento? Sim. Costumo dizer, né, o primeiro passo é aceitar a doença, né? Se você tem que aceitar, o paciente tem que aceitar a doença, embora isso muitas vezes, né, não é fácil, é difícil, porque ninguém quer ficar doente, ainda mais se for uma doença grave. Após essa aceitação, né, da sua doença, você tem que reconhecer que precisa de ajuda, né? Tem que reconhecer que sozinho você não pode fazer nada. E depois, então, reconhecendo que você precisa de ajuda, pedir ajuda. Com isso, né, com esses 3 pontos, né, se torna mais fácil para que você possa encarar, né, para que o paciente, o enfermo, possa encarar, né, o teu sofrimento, a tua doença. Agora, se ele não aceita, se ele não reconhece que necessita de ajuda e não pede ajuda, o tratamento se torna mais difícil, né, e o sofrimento é muito maior. Então tem que haver, né, esses 3 pontos, né, para que a pessoa possa de fato, né, aceitar essa doença e ter um bom resultado no seu tratamento. Mas é a hora que normalmente todas as pessoas se lembram de Deus, pedem orações a igreja faz continuamente pelos doentes, as pessoas pedem cura, mas às vezes se revoltam quando essa cura não aparece. Exato, isso a gente vê muito aqui na nossa Santa Casa e também em outros hospitais, né? Isso acontece pelo fato da não aceitação, né? Porque quando você não aceita, o paciente ele não aceita a sua enfermidade, né? Aí ele procura alguém para colocar a culpa, né? O porquê disso, o porquê daquilo. E o primeiro que aparece muitas vezes é o próprio Deus, né? Então, por isso muitas pessoas se revoltam, né? E sendo que isso não é culpa de Deus, né? Isso é culpa do próprio ser humano, né? Não foi Deus que colocou a doença no mundo, né? Então, quando há essa aceitação, né, a pessoa consegue compreender melhor, né, a sua enfermidade e consegue lidar melhor com ela também. E acontece normalmente que a pessoa também, ela nunca está preparada para o fim da sua existência terrena, né, Padre Luiz? Exato, né? A morte é um tabu ainda, né? É um tema que não é muito abordado, né? Nenhum de nós. E como conversar com esses doentes que muitas vezes estão ali quase que com uma doença incurável? Você tem que agir com caridade, né? Mas também não pode esconder da pessoa, né, a gravidade da sua doença. Com caridade, falar com ela, né, para que ela também possa se preparar, né, para a sua Páscoa, né? Um justo, ele espera pela morte. Uma pessoa justa, ele espera pela morte porque ele sabe que ele vai se encontrar com o Deus da vida. Já o pecador, ele foge dela, né? Porque ele ainda não está preparado.
Então, quando a pessoa, né, ela está preparada de fato, ela não teme a própria morte. Então, a caridade e a esperança, né, é uma virtude que todos nós, não somente os enfermos, mas que todos nós devemos trazer em nosso coração, já nos preparando para este encontro definitivo, né, com o Senhor que nos criou, que nos deu a vida e que sempre nos acompanhou em nossa caminhada de fé nesse mundo, né? Sempre lembrando que nós não fomos criados para este mundo, né? Somos peregrinos sobre esta terra, estamos aqui apenas de passagem. Nosso lugar é o céu, nosso lugar é estar junto de Deus, contemplá-lo face a face. E o hospital normalmente é um lugar de tensão, é um lugar de emergências e também tem aquelas relações trabalhistas dos funcionários, mas é um assunto que nós vamos abordar no próximo bloco. É só um instante, nós já voltamos. A minha saudação a você, empresário barretense, e você, comerciante barretense. A TV Lombardes está disponível com suas plataformas para mostrar o nome da sua empresa para todo o Brasil, para todo o mundo. Entre em contato com o nosso departamento comercial. A TV Lombardes vai ter muito prazer em conversar com você e, a partir daí, mostrar o que Barretos tem de melhor, o seu povo, o seu comércio e a sua indústria. Entre em contato pelos telefones que estão aparecendo aqui no vídeo. Voltamos com o programa Fé e Cidadania e hoje falando sobre a Santa Casa com o capelão da Santa Casa, Padre Luiz Fernando Matos. E justamente a Santa Casa de Misericórdia de Barretos, uma instituição quase secular, ela vem, como muitos hospitais no Brasil, a questão da saúde, que é grave, enfrentando sérias dificuldades financeiras. Isso gera, né, às vezes até revolta e um clima assim, de instabilidade dentro do hospital. Como que o capelão, na sua capelania, tem que ver isso tudo? Esse é um fato que está acontecendo de fato na nossa Santa Casa, né? Com a troca de gestores, né? Com a dispensa de diversos funcionários de diversos setores, né? E muitos deles vêm nos procurar, né? Seja na minha sala, na capelania, ou seja na paróquia da Catedral, né? E é triste porque você tem que saber lidar com as duas realidades, né? Com a família ali, com a pessoa que está sendo dispensada e também, né, ver a atual situação da nossa Santa Casa, né? Então, mas muitas pessoas, né, que foram dispensadas, né, inclusive faxineiras e tudo mais, têm nos procurado sim para falar das suas angústias, né? Até um me questionava: padre, o senhor não vai fazer nada para nos ajudar? Né? Então é algo que nos incomoda, que nos questiona, né? Mas a atual situação da nossa Santa Casa, né, a gente já conhece muito bem como é que está, né? Rezemos, né, para que isso possa mudar e ali, né, possa empregar mais pai e mãe de família para poder sustentar o seu lar. Esse clima assim de instabilidade? É um clima de instabilidade, de insegurança, pois muitos estão ali hoje, amanhã já não sabe se estarão também. Então tem esse clima de tensão, né, entre os funcionários, entre enfermeiros, né, em diversos setores da nossa Santa Casa. E as pessoas se revoltam e vão para as redes sociais e criticam e chamam a atenção. Sim, acontece muito isso, né? Mas a gente entende o lado desses funcionários. Vivemos hoje numa crise, né? Não é fácil um pai ou uma mãe de família perder o seu serviço, né? Como que eles vão sustentar os seus filhos, como eles vão sustentar o seu lar? Então, antigamente, tudo era com as instituições religiosas, a igreja. No começo do século passado, não existia secretarias, ministérios, né, de educação, de saúde, de transportes, etc.
Hoje o governo encampou tudo, mas não dá conta. O serviço de saúde é exclusivamente responsabilidade do governo ou os cidadãos, no caso os cidadãos barretenses, têm que também contribuir financeiramente com o hospital? Isso, né, é uma pergunta, né, importante. Antes, né, pelo menos até no ano da fundação da nossa Santa Casa, quem mantinha ela, quem doou o terreno para a construção, né, da nossa Santa Casa foi a igreja, né, a Igreja Católica de Barretos, né, se eu não me engano, o Padre Francisco, que até então era pároco, né, da Paróquia do Divino Espírito Santo de Barretos, hoje a nossa catedral. Então, depois veio as Irmãs de Caridade, franciscanas da Imaculada Conceição, que ajudou na administração e também em todo o trabalho da Santa Casa por quase 90 anos. Né? É verdade. Hoje, né, temos aí essa realidade que nos assola. Eu creio que não é papel somente do governo, né, a administrar financeiramente a nossa Santa Casa, né, falando particularmente aqui de Barretos. Creio que todos nós cidadãos também, se pudermos, né, temos o dever, né, de ajudar de uma forma ou de outra, como vem acontecendo. Graças a Deus, muitas pessoas de Barretos e também da região, né, estão ajudando a nossa Santa Casa para que assim ela possa permanecer de pé e continuar atendendo os nossos enfermos, né, vendo que não são só pacientes de Barretos, mas de toda a nossa região. Então, se cada um de nós também fizermos a nossa parte, com certeza a nossa Santa Casa poderá sair desse caos que ela se encontra atualmente. Exatamente. Então, nós vamos falar ainda sobre esses assuntos que são do momento e continuando no próximo bloco. Mais um pequeno intervalo e já voltamos. Propaganda eficiente e com excelente custo-benefício é na Lombartes Comunicação. A Lombartes Comunicação põe sua propaganda nas ruas, em bus doors do transporte urbano, nos televisores dentro destes ônibus que transportam milhares de passageiros por dia e mais 8 televisores no terminal de integração. Bus doors, TVs nos ônibus e no terminal e TV corporativa é com a Lombartes Comunicação. Ligue 99122-1823. Voltamos, programa Fé e Cidadania da TV Lombartes, com o Padre Luiz Fernando Matos, falando de um assunto sempre do momento, que é a Santa Casa de Misericórdia de Barretos. O próprio nome, Padre Luiz, é Santa Casa de Misericórdia. Uma das obras de misericórdia é esse trabalho assistencial, caritativo, né, com os enfermos. E, no primeiro momento, o senhor falou que seriam necessários mais agentes de pastoral da saúde. Sim, exatamente, né? Atualmente nós estamos com 20 agentes, né, da pastoral da saúde e também temos as religiosas pequenas missionárias eucarísticas da cidade de Maria, que atualmente nos ajudam na Santa Casa. Eles têm uma escala assim diária, porque são só 20? Exatamente, nós temos sim uma escala, né, de segunda a domingo, né, onde cada dupla, que vai sempre de 2 em 2, lembrando aquele mandato, né, missionário de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que enviou os seus discípulos de 2 a 2. Então, todos os dias, de segunda a domingo, entre os agentes, as religiosas, também temos, né, a doutora Cássia, a doutora Irineu, que também nos ajuda na pastoral da saúde, né? Eles fazem as visitas, né, nos quartos pela manhã e também no período da tarde, né? E com essas visitas também eles já fazem a triagem, né? O padre, né, o capelão, né, ele também vai, né, mas ele tem que ver os horários, né, para conciliar, né, o trabalho paroquial, né, com o trabalho também da capelania. Lá começa o trabalho geralmente às 7 horas com a missa diária. Exatamente, nós temos a missa diária de segunda a sábado, né? De segunda a sexta-feira nós temos a missa às 7 horas da manhã, né? Já é o início então dos nossos trabalhos. Quinta-feira não é assim. É isso, na quinta-feira a missa é o meio-dia,
né? Nós temos a adoração do Santíssimo na parte da manhã e encerramos então com a Eucaristia ao meio-dia. Na quinta-feira também se atende confissões. Atendemos confissão, fazemos direcionamento espiritual também, né? Então nós vamos trabalhando conforme, né, o ritmo, né, da nossa Santa Casa, para bem atender os pacientes, os funcionários e também os acompanhantes. Se uma pessoa quiser se inscrever para ser agente de pastoral, a pastoral da saúde, o que ela deve fazer? Se alguém quiser então nos ajudar, sentir esse desejo, né, de ser um missionário em nossa Santa Casa de Misericórdia, é só procurar a Secretaria Paroquial da Catedral, lá preencher a ficha, né, que em seguida então nós entraremos em contato, né, porque tem um período de formação também, né, de como visitar o enfermo, como lidar com as situações que ela vai encontrar na Santa Casa. Então, né, procure a Secretaria Paroquial da Catedral, né, as nossas secretárias vai te passar uma ficha para que você possa preencher, né, e depois então entraremos em contato, né, te passando os horários da formação, o dia certinho, para que você possa fazer parte também da nossa família. E nós já estamos próximos do centenário da Santa Casa. E agora já vai começar quase que um triênio para, né, essa data. Exato. Deve ser comemorada. Exatamente, né? Nós estamos aí já nos preparando para celebrarmos, né, os 100 anos de fundação da nossa Santa Casa de Barretos, né? E no próximo dia 9, né, nós teremos então às 10 horas da manhã, lá na Capela de Santa Isabel da Hungria, que é a patrona de toda a Santa Casa de Barretos, a missa em ação de graças pelos 97 anos, né, de fundação da nossa Santa Casa. Então convidamos toda a comunidade barretense para que possa, né, participar conosco deste momento de ação de graças, né, agradecendo ao bom Deus pelos 97 anos de história, né, da nossa Santa Casa de Barretos. Não é uma história que está começando agora, é uma história que já começou e faz muito tempo. Agora devemos dar continuidade nessa história. Então venha celebrar conosco, agradecer a Deus, né, por estes 97 anos de fundação da nossa Santa Casa. Dia 9, então, é uma terça-feira. Numa terça-feira. Às 10 da manhã. Às 10 horas da manhã, na Capela de Santa Isabel da Hungria, Imaculada Conceição, que fica no primeiro andar da Santa Casa. Obrigado, Padre Luiz Fernando, por sua presença aqui em nosso programa. Eu agradeço, né, carinhosamente o convite por poder estar participando desse programa e que Deus continue abençoando a cada um de nós.